Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live rapidamente, vou tentar ser rápido, para falar sobre a questão da cura homossexual. E está tendo um enorme debate nas redes sociais, na mídia, vários youtubers falando, e a maioria só falam besteira, porque eles abandonam a diretriz que deveria pautar o debate, que é a ciência. Então eu vejo alguns fanáticos evangélicos de um lado, eu vejo militantes LGBT de esquerda do outro, e todos abandonam a ciência. Por outro lado, existem aqueles que dizem se arvorar na ciência, mas não o fazem. Então existem youtubers que são, na verdade, cientificistas e não científicos. E com isso, eles tendem a distorcer a verdadeira ciência em prol da sua agenda LGBT, gaysista, esquerdista, e assim por diante. Existem outros, por sua vez, uns evangélicos fanáticos aí, que não, também distorcem a ciência porque eles querem discriminar os homossexuais. Então eu vou começar esse vídeo dizendo o seguinte: eu vou tentar não usar muitos argumentos religiosos, eu sempre uso, mas eu quero que esse seja um vídeo exaltando os poderes da ciência, para esclarecer esse assunto. Mas eu sou católico, é claro que também darei argumentos religiosos no que tange a visão de mundo e as diretrizes éticas desse debate. Em primeiro lugar, esse debate de quais são as causas biopsicológicas do homossexualismo, esse debate deve ser pautado pela ciência e a ciência deve ser livre para buscar a verdade. A ciência deve ser livre para buscar a verdade, ou seja, para exercer a sua função, ela não deve depender dos censuradores da esquerda e nem de fanáticos religiosos, islâmicos, evangélicos, esse tipo de coisa. A ciência deve ser livre para fazer a sua função. A Igreja Católica sempre deixou a ciência livre para fazer a sua função. A Igreja Católica foi uma das primeiras a dizer que a Terra é de fato redonda, e ela condena a Terra plana como heresia. Os terraplanistas vão tudo para o inferno se eles continuarem com esse anátema, e assim por diante. Outra coisa. O homossexualismo não é normal! Não é normal! Isso não significa que nós tenhamos que discriminar de forma a maltratar os homossexuais. A Igreja Católica, o seu catecismo, condena os maus tratos, a falta de caridade cristã com os homossexuais. Ela deve acolher, mas ela também deve corrigir o pecado. Nós devemos apontar os erros, nós devemos tirar os nossos irmãos do pecado, apontar-lhes o caminho certo, de uma maneira cristã, caritativa. É simples. Ou seja, nós não podemos ter a vaidade de sermos politicamente corretos, caindo naquele pecado do respeito humano, querendo ser respeitados pelo mundo, e com isso nós deixamos de corrigir o irmão. Por outro lado, nós não podemos fazer como os muçulmanos, né? Que matam os homossexuais, apedrejam, defenestram. Nenhuma das duas atitudes é correta. Eu diria que, nesse debate todo, só a Igreja Católica tem a postura correta, que é de dizer para o homossexual o seu comportamento é errado, o seu comportamento é pecaminoso, ele é um ato intrinsecamente desordenado, mas você será acolhido por nós, nós estamos aqui para te ajudar. Mas não é só o homossexualismo que é um ato desordenado. Qualquer ato que peque contra a castidade é um ato desordenado. Nós vamos falar a mesma coisa para quem faz sexo antes do casamento. Nós vamos falar a mesma coisa para quem se masturba. Nós vamos falar a mesma coisa para quem procura prostitutas. Todos nós temos o dever de respeitar a castidade. Fim. Então não é, o cara é homofóbico. Não, nós temos o dever, como cristãos, de corrigir o erro, o pecado. Agora, esse debate da cura homossexual, eu não sei se tem cura. Qual é a causa do comportamento homossexual? Não tenho a mínima ideia, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, e nem os médicos nem os psicólogos fazem a menor ideia de qual seja a causa. Mas a ciência precisa buscar, e a ciência deve ser livre para isso. E se por acaso houver uma cura, o homossexual que está insatisfeito por ter essas características, por apresentar esse quadro, deve ser livre para procurar uma possível cura. Proibir atos científicos, proibir procedimentos psicológicos que visem a busca da cura do comportamento homossexual é o segundo ato mais homofóbico que eu já vi na minha vida. Você está dizendo então que o homossexual não tem o direito de procurar uma cura para aquilo que lhe causa ansiedade e infelicidade? Se você acha isso, você é um homofóbico. Você só perde para os maometanos, que matam os homossexuais. Aí eu fui ver, eu fui assistir 2 vídeos só para ver se eu tinha alguma coisa para refutar. Eu vi um do Nando Moura, que whatever, né? Ele mais grita do que outra coisa. Mas eu vi um vídeo daquele tal de Felipe Neto, que me deu vontade de vomitar.
ele é uma figura meio desprezível, assim, a figura dele me causa uma certa náusea. E aí ele começou se arvorando como um grande conhecedor de tudo. Eu não vou fazer isso no meu vídeo. Eu vou ser honesto com vocês nesse vídeo. O tal do Felipe Neto, ele acha que ele sabe tudo de tudo. Ele é o Galvão Bueno do YouTube. O Galvão Bueno sabe de todos os esportes, né? O Felipe Neto sabe de tudo, de todos os assuntos. Eu não sei, eu não tenho a mais putésima noção de bioquímica psiquiátrica. Então eu não vou opinar nisso. Mas o Felipe Neto tem. E ele fala como se ele fosse o dono da verdade. E ele fala, não existe cura homossexual, isso é charlatanismo, fim, ponto. Se você falar qualquer coisa em contrário, eu mando te fuzilar. Esse é o vídeo dele, esse não é o meu vídeo. Aí ele fala que aqueles que defendem a busca, a liberdade por uma busca da cura homossexual, estão querendo que os homossexuais oprimam a sua sexualidade. Nós não estamos mandando oprimir sexualidade nenhuma. Nós estamos mandando oprimir a concupiscência, a tendência ao pecado. No caso, o pecado da carne, todos nós temos que oprimir isso. Um homem que não é casado tem que viver castidade também. Um homem casado também tem que oprimir o desejo dele de pegar outras mulheres. Isso vale para todos. Sim. Depois, que o homossexualismo realmente gera problemas para a pessoa que o tem. Então, os próprios homossexuais admitem isso. E isso é mais um motivo para nós termos compaixão e caridade com eles. Eles admitem isso. Então, não é, como o Felipe Neto diz, uma orientação, não é uma escolha, porque se fosse uma escolha, ninguém, absolutamente ninguém, escolheria isso. Mas, seja lá qual for a causa biomédica desse quadro, como dizia São Bernardino de Siena, é um ato que gera alguns problemas, gera vícios, é um vício que destrói a elevação da alma, que faz com que a mente se volte para pensamentos mais baixos ao invés dos pensamentos mais elevados, pode tornar a pessoa promíscua e, obviamente, desordena todos os afetos. Ah, que homofóbico! Isso não vale só para o comportamento homossexual, isso vale para o comportamento heterossexual também, se ele não estiver ordenado dentro do sagrado matrimônio. As Santas Escrituras também dizem isso, Romanos, Coríntios, São Paulo falava muito nisso. E como o Catecismo da Igreja diz, é um ato contrário à lei natural. Mas nós condenamos o ato, não o praticante do ato. O praticante do ato é o nosso irmão em Cristo, nós temos que ter caridade com ele, já falei isso, e o próprio Catecismo recomenda o acolhimento. Fim. Tem um documento da Igreja, esqueci qual que era, que diz que a gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Eis aqui a humildade científica da Igreja. A Igreja não sabe qual é a causa médica do problema. Então ela fala, está por explicar. Nem a ciência sabe. Esta é a humildade do cientista. Este é o verdadeiro método científico. É diferente do ativismo político dos conselhos regionais e federais de psicologia, que são anticientíficos, porque eles são cientificistas. E digo mais, eles são contrários ao acolhimento que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana recomenda. Vocês já pensaram nisso? Porque ao impedir qualquer tipo de ajuda mental, psicológica, psiquiátrica para o homossexual, eles estão tornando a vida deles um inferno. Às vezes o cara não vai num psicólogo porque ele tem alguma esperança de se curar, mas ele precisa procurar uma maneira de sublimar a sua concupiscência, de ser aceito pela família, de ser aceito no seu emprego, no seu trabalho. Como é que ele faz para levar uma vida normal? Como é que ele faz para ser melhor, para ele mesmo se aceitar? Todo esse tipo de problemas psicológicos que todos nós temos. Eu já fui psiquiatra também, claro que por outros motivos, né? Mas esses ditadores que querem proibir qualquer tipo de ajuda ao homossexual no campo psicológico vão tirar a possibilidade de acolhimento deles. Eles são demônios. E o que vai acontecer? Mais uma parcela da sociedade, no caso os homossexuais, ficarão desamparados, sem subsidiariedade, sem uma rede de amparo social espontâneo, privado. E o que isso gera? Dependência. Que é o que o Estado quer para todos nós. Dependência, desamparo, perdição. E assim eles conseguem concretizar o seu plano totalitário, usando cada minoria como massa de manobra. E os conselhos federais dessas merdas
todos eles compostos por profissionais fracassados que não tiveram a capacidade de empreender e montar um consultório, que não possuem a capacidade científica para ser um intelectual, um acadêmico, um pesquisador, e viraram, portanto, burocratas. Todos eles estão servindo deliberadamente a essa maldita agenda. E aí eles falam o seguinte: ao invés de tratar os homossexuais, por que não tratamos os pedófilos? Primeiro que eles já estão assumindo um paralelo meio esquisito aqui. Isso sim que eu acho que é uma frase bem homofóbica. Segundo que nós devemos sim, se for possível cientificamente, eu não sei se é possível, como eu disse, eu não sou o Felipe Neto, eu não entendo desse assunto. Se for possível tratar o homossexualismo, deve haver liberdade para isso. Agora, o tratamento para pedófilo é outro. O tratamento para pedófilo, ele vem em ampolinhas de 9 milímetros, full metal fucking jacket, que você vai colocar numa Glock e aplicar 6 ampolas no meio da cara dele. Aí vai curar o pedófilo. O tratamento para pedófilo é esse. Certo? Bom, vamos agora falar de ciência, tá? Eu já acabei de falar de religião aqui. Vamos falar de ciência. Esses caras dizem que não, a única maneira de abordar o problema é através da ciência. Fala a turma dos cientificistas aí, do que o Felipe Neto paga pau. Essa filosofia cientificista, que acha que a ciência é uma visão de mundo completa, ela falha no seu próprio critério, porque ela não é científica. Tanto é que o nome de cientificismo trata-se de uma visão filosófica de mundo que despreza o papel da filosofia, da arte, da cultura, da religião, da metafísica em explicar o mundo. Mas não existe nenhuma explicação científica para a veracidade do cientificismo, logo, pelos seus próprios critérios imbecis, nós podemos desprezar o cientificismo. Contradição performática. Joga no lixo. O cientificismo é anticientífico. Você vê, por exemplo, Wegener. Wegener defendia lá a tectônica das placas. Não! Os continentes não se movem nem a pau e você está ferrado. Bom, hoje nós sabemos que os continentes se movem. Agora, quem é que vai devolver tudo aquilo que foi tirado em termos de reputação desse cientista Wegener? Por quê? Eis a arrogância do cientificista. E se tem uma coisa que um cientista não pode ter, é arrogância. Então você vem falar, o homossexualismo não é uma doença, não é. Isso é anticientífico. Eu não sei se ele é ou se ele não é, ou que tipo de... Eu até imagino que seja. Porque ele já, até 1970 e pouco lá, ele era uma doença. Aí, por causa do lobby de esquerdistas, de pedófilos vagabundos como John Money, tiraram o homossexualismo do catálogo internacional de doenças. Eu acho que isso é uma atitude política e não científica. Porque se realmente o homossexualismo for uma desordem, e eu acho que ele é uma desordem, como é que você trata um doente? Como é que você trata um paralítico? Como é que você trata uma pessoa com câncer? Você maltrata ela? Não, você aumenta até a quantidade de caridade que você faz. Então eu acho que é bom que seja encarado como uma doença. Claro que o mais importante é a verdade. Primeiro a verdade, vamos ver, é ou não é uma doença? A verdade está acima de qualquer coisa. Agora, se for mesmo, mais uma razão para nós termos caridade como sexual. Afinal, é uma pessoa doente. Ajudai os doentes. Agora, quando esses desgraçados vêm falar que não, é uma escolha, é uma perversão, não sei o quê, quem encarava assim eram os nazistas, que mandaram vários homossexuais para o campo de concentração. Os nazistas não encaravam isso como doença. E a definição de doença, quando você fala doença, existem vários tipos de doença. Eu não sei agora os tipos. Agora, um deles é a desordem. A desordem é caracterizada como um comportamento anormal que afeta organismos e suas relações intraespecíficas. Ora, o homossexualismo é normal? Não. O normal é o homem sentir atração para a mulher e vice-versa e procriar. Isso é normal. O ato sexual fica aberto à procriação. A própria igreja também diz isso. Agora, afeta as relações intraespecíficas? Afeta. Porque o que vai acontecer do ponto de vista ecológico, como espécie, se esse comportamento se alastrar? Eles não vão mais procriar. Isso, em termos ecológicos, é deletério para a espécie. Agora, nós não somos bichos vivendo no mato. Nós não precisamos maltratar, perseguir, eliminar pessoas doentes. Nós não somos eugenistas, como eram os nazistas. Nós vamos acolher, nós somos bons cristãos civilizados, certo? Mas nós não podemos negar a verdade. É uma desordem. Tanto é uma desordem que se você pegar os experimentos de John Calhoun, ele era um etologista. O que é um etologista? Ele estuda o comportamento dos animais. Ele pegou os ratinhos lá, botou os ratinhos lá, e criou situações de desestruturação social dos ratinhos. Se é que dá para falar em sociedade de ratinhos.
faltou comida, excesso de agressividade, colocou um monte de ratinho apinhado no mesmo espaço, tirou as fêmeas, deu um monte de problema lá. O que aconteceu? Um enorme aumento de comportamento homossexual nos ratinhos. A culpa é do ratinho? Não, a culpa é do calrum, né? Se é que dá pra falar assim. Mas está caracterizado uma desordem. E os estudos comprovam. Agora eu vou pegar umas estatísticas que eu anotei rapidinho aqui. Pera aí. Aqui. 20 vezes mais chances de contrair AIDS, os homossexuais. 6 vezes mais chances de cometer suicídio. Não sei quanto está aqui. De 25 a 33% dos homossexuais são mais propensos ao alcoolismo e outros vícios em drogas, etc. Não, tô falando errado aqui. 33% deles podem cair no alcoolismo e drogas, comparado a 7% da população geral. Mais promiscuidade, compulsão sexual. E assim por diante. Aí tem um outro estudo aqui de um sociólogo chamado John Gagnon, que diz o seguinte: os homossexuais masculinos com AIDS, eles tinham mais ou menos 1.100 parceiros durante a vida. Isso é anormal. Isso é uma promiscuidade anormal. Então, está caracterizado os sintomas de desvio psicológico, que não são algo a ser encarado como um crime, algo para você odiar, como alguns evangélicos gostam de fazer, como os muçulmanos fazem a ponto de condená-los à morte. Mas nós não podemos negar a verdade. Agora, será que é uma doença mesmo? Não sei. A ciência deve ser livre para descobrir. Nós não podemos cair na perseguição politicamente correta da ciência, coisa que aconteceu com um grande antropólogo chamado Napoleão Chagnon. Napoleão Chagnon ele foi estudar a tribo dos Yanomamis. E naquela época, quando ele foi estudar isso, o pessoal era tudo russoniano. O bom selvagem. O homem civilizado é que não presta, os índios são bonzinhos. Aí ele chegou lá e viu que os Yanomamis viviam guerreando, viviam se matando, viviam fazendo sacrifícios humanos. Ele falou, os caras não são bonzinhos cacete nenhum. Os caras são mais filha da puta que nós. O que aconteceu? A Sociedade Internacional do Caramba 4 de Antropologia acabou com a carreira do cara. E nós sabemos hoje que o cara estava certo. Que a guerra é um fenômeno intrínseco à antropologia humana. Tem um livro muito bom chamado A Guerra Antes da Civilização. Agora, até quando nós vamos, em nome do cientificismo, perseguir os cientistas? O cientificismo nada mais é do que distorcer a agenda, submetendo-a não à verdade, não à adequação da verdade, mas à adequação à agenda política da esquerda. Algo que acontece, por exemplo, com os conselhos regionais de psicologia. O Felipe Neto acha que eles são deuses, acha que os conselhos de psicologia são a Bíblia. Vocês acham que não tem agenda política ali? Tá bom. O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais promoveu um encontro de movimentos sociais com a Leida Guevara, filha do Che Guevara, membro do Partido Comunista Cubano. Bonitinho, né? O Conselho Federal de Psicologia recomendou fortemente o asilo político para o Cesare Battisti, um psicopata, assassino, terrorista do grupo Proletários Armados Comunistas. O que vocês acham disso? Então, eu não sei qual é a causa, não tenho a menor ideia, eu não sou psicólogo, não entendo nada de ciências biológicas. Eu entendo um pouquinho de epistemologia. E o que eu posso dizer é o seguinte, nós só vamos descobrir a verdade se a ciência estiver livre dos grilhões do politicamente correto. Estou sendo homofóbico? Não, estou sendo científico. Porque, no que tange a minha religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, nós devemos praticar a caridade cristã. Odiar o pecado, mas não o pecador. E eu acredito firmemente que o pecado pode te levar ao inferno. Então nós devemos apontar o erro para evitar que o nosso irmão vá para o inferno. Um negócio grande. Mas e a nossa reputação? E se despreza o mundo. Importante lá em cima. Aliás, por falar nisso, já é meio-dia. Esqueci de rezar o ângelo. Vamos lá. Vou pedir para vocês rezarem comigo. Já vou acabar o vídeo aqui, tá? Mas quem quiser pode rezar comigo aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi em nossos corações, Senhor, a vossa graça. Vos suplicamos a fim de que, conhecendo, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos méritos de sua paixão e morte na cruz, possamos chegar a glórias da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Muito bem, esse foi o vídeo. Obrigado quem ficou aqui para rezar comigo. Vamos oferecer essa oração para que o debate político no Brasil seja pautado pela ética e pela ciência, e para que nós vençamos tanto aqueles que querem maltratar as pessoas só porque elas são homossexuais, quanto aqueles que querem promover a agência gaysista, impedindo que nós apontemos os erros. Agora, se alguém tem perguntas, vamos ver rapidinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante aqui. Bom, obrigado aí pro pessoal que está elogiando. Eu queria que fossem perguntas dentro do tema. Tá, tem gente perguntando de Romanos 13, eu quero perguntas dentro do tema. Bom, o Gabriel Oliveira Mendonça está perguntando o seguinte: toda desordem deveria ser tratada como doença? Ou o termo doença se colocaria numa hierarquia acima do termo desordem? A segunda parte do seu comentário seria correta. Existem vários tipos de disease, né, de coisas que podem ser tratadas como doença. A desordem é um tipo. E essas desordens podem se dar em vários níveis organizacionais. Então ela pode afetar o organismo, ou ela pode afetar níveis superiores ao organismo, como, por exemplo, eu não entendo muito o assunto, mas as comunidades, as populações, ecologicamente falando. Então você pode dizer sim que o homossexualismo, nesse sentido, é uma desordem. Ele afeta a saúde psicológica do indivíduo. É claro que parte da culpa é dos homofóbicos, mas seja como for, este ato desordenado vai desordenar os afetos da pessoa e ela vai sentir um vazio, não só espiritual, mas ela vai sentir problemas psicológicos que podem se somatizar. Isso é ciência. Pá! Eu já dei as estatísticas aqui no vídeo. E ela vai afetar também as relações entre os indivíduos, intraespecificamente. Então é uma desordem. Mais alguma pergunta dentro do tema? Bom, então eu vou encerrar o vídeo. Um abraço aí pro pessoal. Um beijo para as meninas.